Boa noite, irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso culto virtual. Nosso culto acontece todo domingo, às 18 horas aqui no YouTube, e também de forma presencial na rua Castro Alves, número 510, Vila Antártica, Botucatu, também às 18 horas. Às segundas-feiras, às 2h30 da tarde, e às quartas-feiras, às 7h30 da noite, acontecem nossas reuniões de oração através do aplicativo Zoom. Aos domingos de manhã temos nossa escola bíblica, às 9h30 da manhã, também pelo aplicativo Zoom, e a escola bíblica infantil acontece aqui no YouTube também às 9h30. Se você deseja contribuir com seus dízimos e ofertas, pode fazê-lo através de transferência ou Pix, pelos dados que estão na tela e na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe o culto com outras pessoas. E vamos então prestar culto ao nosso Deus. Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor possa alcançá-lo onde você estiver. Vamos louvar ao nosso Senhor, vamos cantar o Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, quem me socorrerá? Daquele que fez o universo, a salvação virá. Elevo os olhos para os montes, quem me socorrerá? Daquele que fez o universo, a salvação virá. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. Aleluias. Louve ao Senhor, meus irmãos. Elevo os olhos para os montes, quem me socorrerá? Quem vai nos socorrer? Daquele que fez o universo, a salvação virá. Confia e espere. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. De ti preciso, ó Deus, minha esperança, teu é o meu louvor. Aleluia. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Confiamos, ó Deus, em ti. Esperamos, ó Pai, no Senhor. Abra os nossos olhos, ó Pai, que possamos confiar, ó Pai, no socorro bem presente, Pai, na hora da nossa angústia, Pai. E esse socorro é o Senhor. Pedimos perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, ó Pai, pelas nossas falhas diárias, ó Deus. Abençoe, Pai, aqueles que nos trazem as boas novas, ó Pai. Perdoa, Pai, aqueles que nos têm ofendido, ó Deus.
Cubra-nos, Pai, com a tua graça infinita e tua misericórdia, Deus. Eu te louvo e te agradeço, ó Pai. Prepara os nossos ouvidos para receber a tua palavra e prepara também, Senhor, quem nos dará ela, ó Pai. Que sejam as palavras do Senhor, saídas do teu coração, ó Pai, para o nosso coração, para a nossa mente, para o nosso crescimento espiritual. Amém. Manso e suave, Jesus nos chamando, chama por ti e por mim. Eis que ele às portas espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. Com paciência ele está esperando, hoje por ti e por mim. Oh, não desprezes a quem convidando, convida-te e a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. O tempo corre, as horas passando, passam por ti e por mim. Trances de morte por fim vão chegando, chegam a ti e a mim. Vem já, já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado, dado a ti e a mim. Eis que foi morto, foi crucificado, morto por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos. Amém? Amém. Vamos engrandecer e louvar o nome do Senhor e expressar a Ele a nossa gratidão, a nossa alegria em estar aqui reunidos para buscá-lo e encontrá-lo na palavra do Senhor e louvar e engrandecer o nome dEle através das nossas músicas, através das nossas orações, que possamos estar aqui para buscá-lo e encontrá-lo. Amém? Amém.
eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Nós queremos estar com o Senhor, queremos encontrá-lo e queremos que Ele sonde o nosso coração, que Ele busque dentro de nós aquilo que nós não conseguimos expressar a Ele, porque Ele é fiel para conosco. Nós podemos revelar tudo a Ele. Então, Senhor, sonda o nosso coração, ó Pai. O Senhor sabe que nós não somos nada sem o Senhor. Por isso nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que é tua fidelidade que leva minha vida mais além.
eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que é tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que é tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos enche com a tua paz, ó Deus. O Senhor nos faz conseguir te encontrar, Senhor Deus. O Senhor se revela a nós, o Senhor sonda o nosso coração, ó Deus. Por isso nós somos gratos ao Senhor e nos consagramos a Ti, ó Deus, porque nós não conseguimos resistir à Tua graça, resistir ao Teu amor, ó Deus. Por isso nós te glorificamos e te rendemos, ó Deus, porque o Senhor olhou um dia para nós, ó Deus, não porque tínhamos algo para te oferecer, mas porque o Senhor simplesmente nos amou. E foi o Teu laço de amor que nos conquistou, ó Deus. Por isso nós somos gratos a Ti, ó Deus, pela graça que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Amém. Foi Teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu
assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus, Jesus, Senhor Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, ó Pai, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua bondade, ó Pai, por tudo que o Senhor é, ó Pai, por nada do que nós somos é que nós estamos aqui, Senhor. Por isso nós te louvamos e te rendemos graças, ó Deus. Recebe o louvor da tua igreja, recebe a nossa adoração, ó Deus, para honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Deus abençoe. Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador continuem sobre a vida de vocês, sobre a sua família, sobre a sua casa. Como nós estamos vendo nas últimas semanas, nós estamos focando bastante na questão de louvar e adorar ao Senhor, porque afinal de contas, o objetivo principal da igreja é o serviço de louvor e adoração ao nome do nosso grande Deus, o reconhecimento de fato de que Ele é o único Deus verdadeiro, o único Deus vivo, o único digno de toda honra, louvor e adoração. E para isso a gente precisa olhar para a palavra do Senhor, por isso que todo culto a gente tem a centralidade da palavra, onde nós meditamos nela e onde nós tiramos dela o direcionamento para a nossa vida. E eu tenho a alegria de compartilhar com vocês um texto que está no livro de Levítico, capítulo 25. Eu quero fazer a leitura, quero que você acompanhe Levítico 25, do verso 35 até o verso 38, um texto que fala sobre lei a favor dos pobres, e eu tenho plena convicção de que é muito necessário a gente refletir sobre isso ainda hoje, para combater deuses falsos que estão querendo o tempo todo tomar a nossa atenção. Levítico, capítulo 25, a partir do verso 35, o texto diz o seguinte: se teu irmão empobrecer e as tuas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juros nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Você deve ter se atentado ao fato de que nos últimos meses, talvez nos últimos anos, mas depois da pandemia isso ficou ainda mais forte, existe uma grande luta, uma grande guerra acontecendo. A guerra é em relação às ideias, a guerra em relação às opiniões,
Todo mundo quer que a sua opinião seja a mais importante, seja a mais ouvida e defendida. E o que é que está por trás disso? Será que são decisões políticas? Quando a gente olha para tanta discussão em relação à política, será que as pessoas estão realmente preocupadas, na essência, com os rumos do país? Eu tenho comigo que muitas vezes essa discussão se dá no ramo político por conta nem das decisões dos políticos, por conta da opinião. Porque eu expresso a minha opinião e eu quero que ela seja aplaudida, eu quero os likes nas redes sociais, eu quero que as pessoas concordem comigo. Isso se dá no âmbito da política, isso se dá no âmbito da criação de filhos, muito tem se falado sobre isso, se as aulas devem voltar ou não, homeschooling, né? A gente tomar as rédeas da educação das crianças em casa, e aí você sempre tem pessoas que estão aí concordando com você e outras que estão discordando veementemente, e aí muitas vezes as brigas saem. Por que que isso acontece? Porque um dos deuses, meus irmãos, que tem tomado cada vez mais espaço nos nossos dias é o Deus do individualismo. E o que é o individualismo? Ele, na verdade, ele é um estilo de vida que ele é caracterizado pela realização das minhas vontades, né? Uma supervalorização da minha própria vida em relação à vida do meu próximo, do meu semelhante. Chegando ao ponto das pessoas não apenas desvalorizarem a vida e a opinião e as necessidades do próximo, mas eu diria que a desconsiderar a vontade, a opinião, a necessidade do próximo, como se o próximo não existisse, como se ele tivesse os problemas dele e ele que se vire com isso, eu não tenho nada a ver com isso, né? E aí a pessoa que muitas vezes vive dessa forma, ela, mesmo que ela não perceba, ela vive cada vez mais em função do seu próprio prazer, em função da sua própria alegria, em função da sua própria vontade. Ela sempre quer, né, que ela esteja em destaque. Outro dia eu ouvi uma frase muito interessante e dizia o seguinte, que as pessoas não querem deixar de ver o seu sucesso. O que as pessoas não querem e não aceitam ver é que você está tendo mais sucesso do que elas. Ou seja, é uma grande façanha do individualismo, não é verdade? Você até, quando você assume essa postura, você até quer ver o seu vizinho bem, né? Você até quer ver ele trocar de carro, comprar uma casa melhor, desde que não seja um carro melhor que o seu, desde que não seja uma casa maior do que a sua. É esse o pano de fundo do individualismo. Só que tem um grande problema, meus irmãos. O individualismo é pecado. Por quê? Porque a pessoa que ela adota esse estilo de vida, ela começa a viver como se de fato ela fosse o Deus da sua própria existência. Percebe isso? Ela começa a viver como se de fato ela fosse o centro de todas as coisas. Como se a vontade dela fosse a única que importasse. Como se a saúde dela, como se o bem-estar dela fosse a única coisa no mundo que deve ser compreendida e aceita. E aí, a pessoa que vive assim, no mínimo chega para Deus e diz o seguinte, que o Senhor fique aí no seu cantinho, se o Senhor não atrapalhar, já está ajudando. Isso significa que a pessoa se faz Deus, ela faz um Deus à sua própria imagem e semelhança. E esse Deus ela enxerga quando ela olha no espelho. Isso é pecado, e a palavra de Deus diz que isso é pecado. Isso é idolatria, isso é você se colocar no lugar do Senhor. E a gente sabe muito bem que nós não somos deuses, né? Nós não somos os nossos próprios deuses, nós somos servos do Altíssimo, é isso que a palavra do Senhor diz. E aí é muito interessante esse texto de Levítico, por quê? Porque quando a gente enfrenta um Deus falso desse como o individualismo, teríamos outros para dizer, né? A busca desenfreada pelo prazer, nós teremos também para dizer o consumismo, né? No sentido de que está tudo ligado, né? Eu vejo com essa questão do individualismo, né? Da minha vida como se ela fosse a única que importasse. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o nosso caminho, o caminho como cristãos, ele é um caminho completamente diferente desse. E o que fazer então para viver acima de tudo isso, para vencer tudo isso? A gente olha para o livro de Levítico, para esse texto no capítulo 25, ele nos ajuda tremendamente nisso. Mas em primeiro lugar, do que se trata o livro de Levítico? Um livro tão antigo, lá do Antigo Testamento, é o terceiro livro de Moisés. O título do livro vem da forma latina, do grego Leviticon, que significa o quê? Com respeito aos levitas. Mas é um texto só para
para a tribo dos levitas? Não, para nós também. Por quê? Porque, em suma, o que esse livro trata, ele trata do quê? Da santidade diante de Deus, de Javé, do Deus de Israel, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele trata diante disso, então. E tratando da santidade diante de Deus, ele trata também do amor ao próximo. O amor ao próximo está ligado à santidade diante do Senhor, né? Então a pessoa que ela se assume como a única responsável pela própria decisão, como se ela não precisasse da orientação de Deus, a pessoa que se coloca na posição de Deus, ela está desconsiderando tudo a respeito daquilo que a Bíblia fala sobre o Senhor, que Ele é o único digno de ser louvado e adorado. Ela tira Deus da equação e ela quer se colocar como se ela nela mesma se completasse, né? Levítico ainda vai mostrar acerca de sacrifícios, pureza ritual e das obrigações sociais, e também bem como da lei para os levitas sobre a função sacerdotal deles, né? Com ênfase na leitura, o que a gente percebe? A gente percebe Levíticos mostrando para nós o preparo adequado para a adoração, como Deus deve ser adorado, tanto para o povo quanto para aqueles que estavam à frente, como sacerdotes, representando o povo diante do Senhor, né? Falando sobre isso, o livro também institui ali o sacerdócio sobre a casa de Arão, sobre a vida dele e dos seus filhos. O texto vai falar sobre a proteção, né, da pureza ritual, isso era muito importante, incluindo também a expiação dos pecados. Você aprende sobre o dia da expiação, leis regulando a vida no seu dia a dia, por exemplo, sobre relação sexual, vida familiar, punição de crimes graves, e sobre também festivais, né, as festas especiais, as festas sabáticas e festas de jubileu. Ou seja, uma forma que Deus está dando para o povo cultuá-lo. Deus estava sendo ali muito didático e mostrando como a vida deveria ser vivida, né? E aí, dentro desse conjunto de ensinos, é que nós temos este ensino tão importante no texto que nós lemos, de como nós devemos considerar as necessidades do nosso irmão. Por isso que eu gostaria de dar um tema para essa nossa conversa: o cuidado com o nosso irmão, o cuidado com as necessidades do nosso irmão. E eu gostaria de me ater com você em 3 lições que esses poucos versos nos dão. Em primeiro lugar, a primeira lição que eu queria destacar: esteja atento às necessidades do seu irmão. Em dias onde o individualismo grita cada vez mais alto, cada um por si, Deus por todos, mais uma vez eu digo uma frase que não deve ser repetida por nós, mas que é amplamente divulgada aí nesse mundão, eu preciso estar atento às necessidades do meu irmão. Olha o verso 35. O verso 35 diz o seguinte: se o teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. É interessante que os israelitas, meus irmãos, eles foram ensinados, eles foram admoestados a ajudar os necessitados e não cobrar juros deles, né? Dizendo, ele pode empobrecer, e se isso acontecer e se ele ficar fraco, você vai ser um sustento para a vida deles, né? Existiam leis únicas no Oriente, né? E onde dentro dessas leis a usura ela era permitida em todos os lugares. Então, quando o povo está recebendo essa palavra, eles viviam uma vida muito parecida com a nossa, onde a prática de juros abusivos ela era permitida. Mas aí o que esse texto está dizendo? Que uma pessoa que cobrava juros, o que o texto de Levítico está querendo mostrar é que a pessoa que cobrava juros, ela estava negligenciando a sua obrigação para com seus semelhantes, principalmente em relação aos pobres. Os israelitas, então, eles são incentivados a fazer uma postura diferente, ou seja, ao invés de ficar cobrando juros, ao invés de ficar olhando para aquele que está necessitado, né, do pão para comer, para que eu possa emprestar dinheiro, olhando não apenas para suprir a necessidade dele, mas olhando para que eu tenha um retorno lucrativo em cima disso, o texto de Levítico ele vai na linha diferente. Ele vai, por exemplo, na linha do que o texto de Deuteronômio vai dizer também. Ou seja, você como membro do povo de Deus é incentivado a fazer empréstimo aos necessitados, né? E desde lá do Antigo Testamento, olha o que Deuteronômio 15, versos 1 e 2 diz o seguinte: ao fim de cada 7 anos farás remissão. Verso 2, este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa,
remitirá o que havia emprestado, não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Então, o Antigo Testamento ele dá uma ênfase muito grande no sentido da gente não extorquir, da gente não usar de usura, né? Ou seja, de olhar para uma situação e enxergar ali não a necessidade do próximo, mas enxergar ali uma fonte de lucro. Tá? Isso não quer dizer também, meus irmãos, que ganhar dinheiro é errado, tá? Através do trabalho, através da multiplicação dos dons que Deus nos dá. Mas em relação a você olhar para uma pessoa que está passando por necessidades e enxergar ali, né, uma fonte lucrativa para você. É esse que é o grande perigo. Mas quando a pessoa vive como se ela fosse Deus, a sua própria imagem, é como se o Deus de Israel não fosse ninguém e eu não devo considerar aquilo que ele diz, eu vou então sair procurando quem está precisando de uma cesta básica, porque eu dou um descontinho aí, sabe, mas eu quero ganhar em cima disso. Aí que é o grande problema. E não apenas nos livros de Moisés, mas se a gente pega outro texto do Antigo Testamento, por exemplo, o profeta Ezequiel, ele também lista a lisura como um crime de uma categoria mais grave, onde outros pecados ali incluídos nessa lista são assassinato e adultério. Depois você pode ver lá Ezequiel no capítulo 18. E aí a gente entende que embora o nosso irmão ele esteja passando necessidade, eu devo ajudá-lo, eu devo auxiliá-lo. Deve fazer parte, né, da minha vida, deve fazer parte da minha forma de viver o auxílio àqueles que estão necessitados. E é muito interessante, essas palavras de Levítico, elas vão completamente de acordo com palavras do Novo Testamento, onde, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, Jesus diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, em um gesto de amor, eu devo ficar atento às necessidades do meu irmão, né? E ainda mais quando a gente olha para a igreja. Por quê? Porque, concordando também com Jesus, observe as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas 6,10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, como membros da igreja, como membros do corpo de Cristo, eu e você, nós somos chamados a estarmos atentos às necessidades dos nossos irmãos. E deixa eu colocar um adendo aqui, fazer uma inclusão aqui para a gente raciocinar, para a gente refletir. Ainda mais, meus irmãos, nesses dias de encontros online. Sabe por quê? Porque ainda com medo da pandemia, algumas pessoas não saem ainda das suas casas. Aqui na nossa igreja mesmo, o conselho tem entendido que é a própria pessoa quem deve refletir sobre se ela pode estar na igreja ou não. Por isso que nós estamos nesse momento tendo o culto online e o culto presencial. Ok? Mas o problema é quando a gente fica muito apenas no online, nós estamos mais distantes das pessoas. É uma maravilha a internet quando a gente sabe usar, quando a gente usa para um fim como esse, onde nós estamos dentro da nossa casa recebendo a mensagem. Mas uma coisa é fato, nós estamos mais distantes uns dos outros. E aí, nesse momento, é que a gente precisa abrir mais os olhos ainda para perceber se eu não estou olhando apenas para a minha necessidade, se eu não estou preocupado apenas com o meu conforto. Por quê? Porque existem irmãos que, assim como eu, recolhido dentro da minha casa, eles também estão dentro da casa deles. Mas como a gente não está tendo um contato, vamos chamar assim, normal, como deveria ser antes dessa pandemia, a gente pode estar focando, nós podemos estar focando mais na nossa própria necessidade. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos amar ao Senhor e amar o nosso próximo, amar o nosso irmão, e principalmente aqueles que são da família da fé. E eu digo para vocês, encerrando esse primeiro tópico, o seguinte: que o cuidado com o nosso irmão, para nós então, não é opcional. Para a igreja de Cristo é mandamento de Deus. Então, é isso que a gente precisa fazer, e que este texto nos traz como primeira lição é essa: esteja atento às necessidades do seu irmão. Tá? Necessidades emocionais, necessidades espirituais e também, e eu tenho comigo que é a ênfase desse texto, necessidades físicas.
né? Porque o texto está falando sobre pobreza. Uma coisa é você entender que alguém está pobre emocionalmente. É perigoso, né? Mas e pobre financeiramente, materialmente? Quando falta o que comer? Então a gente precisa estar bem atento às necessidades do nosso irmão. A segunda lição que esse texto nos traz é muito clara. Diz o seguinte: não tire proveito da situação precária do seu irmão. Olha lá verso 36 e 37. Não receberás dele juros nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que o teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, e nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Além de olhar para a necessidade dos irmãos, os israelitas, engasguei aqui, eles não deviam tirar vantagem da situação de dificuldade do irmão, né? Ele não devia vender comida com vistas ao lucro. Isso que a gente já está falando, está bem ligado com a lição anterior. O objetivo dessas leis aqui em Levítico era evitar o que? A devastação completa daqueles que estavam passando por tempos difíceis e, consequentemente, por conta de tempos difíceis, se endividaram. Olha para o que nós estamos passando hoje, como essa palavra se aplica. Com a crise da Covid, vem a crise do desemprego. Famílias, né, perdem ali a sua fonte de renda, muitas vezes a única fonte de renda que a família tinha. E aí, o que a família precisa fazer? Precisa fazer dívida. Ah, mas fazer dívida é ruim, mas muitas vezes é a única opção. E aí, o que a pessoa vai fazer? Morrer de fome? Não, em primeiro lugar, ela vai se endividar. E o que eu e você somos chamados pela palavra a fazer é não tirar proveito da situação precária do nosso irmão. Olha lá o verso 36, como é claro: não receberás dele juros nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que o teu irmão viva contigo. Olha ainda o verso 37, não lhe darás o teu dinheiro com juros, e nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. O amor ao irmão deve ser maior do que a oportunidade de ter lucro. É claro que ter lucro não é pecado, mais uma vez eu digo. Você abre uma empresa, você quer ter lucro. Ninguém trabalha para não ter lucro, porque senão você não come. Então, a gente tem que desmistificar algumas coisas aqui. Por exemplo, a questão de que eu tenho que ter raiva dos ricos. Tem muita gente que tem raiva de gente rica. Por quê? Porque acha que rico é mesquinho. Porque acha que todo rico ele conseguiu a sua riqueza de uma forma equivocada, de uma forma até criminosa. Mas não, muitos ricos eles doam grandes quantias de dinheiro. Eu ouvi outro dia, essa semana mesmo, tem um grande investidor norte-americano, Warren Buffett, e é tão interessante que a internet toda hora ela traz as notícias de quem está como o homem mais rico do mundo. E aí é o dono da Amazon, depois é um Elon Musk, e aí eles vão mudando na escala, depois é o Bill Gates, e aí um perde dinheiro, outro. E eu ouvi outro dia que seria Buffett, o homem mais rico do mundo. Por que ele não é? Porque metade da fortuna dele ele já doou. Então olha só, não é porque o homem ele tem muito dinheiro que ele é mesquinho. Muitas vezes ele doa grandes partes de fortuna, e tem um movimento de empresários que fazem isso. E já doaram bilhões e bilhões de dólares, porque eles não precisam de tudo isso para viver. Quanto mais eu e você que somos cristãos. Então, uma coisa é você ser um empreendedor, seja para a honra e glória de Deus. Abra uma empresa e faça para a honra e glória de Deus, e que você tenha lucro, que você possa ser próspero. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo Abraão, Isaac, Jacó, José, como homens prósperos. Jó, que perde tudo, mas Deus o faz reaver tudo de novo. O problema é a gente ter na fonte da nossa riqueza a necessidade do nosso irmão. Então, a gente não pode fazer isso. O ponto a destacar aqui nessa segunda lição é o seguinte, meus irmãos. Se Levítico ele tem como instrumento didático de nós a busca pela santidade, eu devo entender o seguinte, que eu devo olhar para essas palavras e cumprir o que esse texto está dizendo, porque nós não buscamos santidade apenas quando nós deixamos de fazer coisas que a Bíblia nos ordena a não fazer. Ou seja, quando a gente olha, por exemplo, lá para Êxodo 20, o texto dos 10 mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Mas não é que eu sou santo apenas quando eu faço isso. Mas eu devo também, da mesma maneira como não fazer o que a Bíblia diz para não fazer, eu devo fazer o que a Bíblia me ordena fazer. Eu devo me envolver com mandamentos que são positivos, ou seja,
coisas que a palavra de Deus nos ordena que nós façamos. E aí olha que coisa interessante. Se um grande Deus falso, Deus com D minúsculo, é o individualismo nos nossos dias, quando eu olho para a palavra do Senhor, eu não quero nem entrar nos textos aqui, mas, por exemplo, aqui mesmo em Levítico, cuidado com o nosso irmão em necessidade, e também os textos no Antigo Testamento que falam sobre dízimo, eles são uma orientação para que nós reconheçamos que é Deus quem está no controle da nossa vida. Quando você é fiel no dízimo e na oferta, você está dizendo o seguinte: a forma de o Senhor continuar o seu trabalho é Ele nos orientando a entender que tudo que nós temos vem das suas mãos. E a 10ª parte nós devolvemos. Tem gente que quer administrar o próprio dízimo, isso aí é contra a palavra do Senhor. Mas quem administra não está fazendo bem. Se esse for o caso, e graças a Deus na nossa igreja não é, mas se for o caso de algum lugar, as pessoas, a igreja, a liderança não estar sendo fiel, Deus vai cobrar da liderança. Responsabilidade da liderança. A minha responsabilidade, a sua enquanto membros da igreja, é sermos fiéis nos dízimos e ofertas. E quando a gente faz isso, a gente está abrindo mão do controle, a gente está dizendo o seguinte: eu não vivo com uma forma mesquinha de viver, eu estou com dó de entregar isso aqui. Não, a nossa forma, a forma, melhor dizendo ainda, que o Senhor estabelece para nós, é que nós sejamos alegres na entrega dos dízimos e nas ofertas. E aqui também, olhando para a necessidade do irmão. Ou seja, a forma que Deus tem para nós é uma forma que diz o seguinte: eu não sou apenas a única pessoa importante que vive aqui no mundo. O meu irmão também é importante. E aquilo que Deus me abençoa não é apenas para o meu próprio deleite, é também para o deleite, e muitas vezes nem para o deleite, para a manutenção da vida do meu irmão. Então que a gente possa fazer isso. Viver desta maneira. E isso nos direciona para a 3ª lição, que está baseada no verso 38, e é o seguinte: viva sob a ótica de Deus e não sob a ótica do mundo. Olha lá, o texto no verso 38 diz o seguinte: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Ou seja, nós somos povo de Deus. Eu sou o Senhor, eu sou o Deus de vocês. E como povo de Deus, como igreja, nós somos o povo dele em missão no mundo. Como povo de Deus, nós somos orientados, irmãos, a apresentar um estilo de vida centrado na palavra de Deus e não nas tendências que nos cercam. Não é porque todo mundo é individualista que eu devo ser. Não é porque todo mundo hoje concorda com determinada ideia, com determinada ideologia que eu devo concordar. Eu devo olhar para a palavra todo o tempo, e ver o que a palavra de Deus diz sobre as tendências que são aí novidades muitas vezes, que são corriqueiras, que já estão aí tomando a maior parte da sociedade. Não é porque todo mundo vai para a direita ou todo mundo vai para a esquerda que eu vou para onde? Para onde a palavra de Deus me orientar. E eu devo então viver nesse sentido sob a ótica do reino de Deus. E como povo de Deus, nós somos orientados nisso, a fazer a vontade do Senhor. O Senhor entra na vida de Abraão porque era da sua vontade ter um povo para ser o povo dele, para que o Israel do Antigo Testamento fosse uma luz para as nações, para que as nações olhassem para o Israel de Deus e enxergassem como é bom servir ao Senhor. Mas Israel falhou na maioria das vezes no Antigo Testamento. E é interessante que quando a gente vai para o Novo Testamento, Pedro, nas suas cartas, ele vai deixar claro que ainda é vontade de Deus, ainda era, enquanto Pedro estava escrevendo as suas cartas, vontade do Senhor, que o povo olhasse agora não apenas para a nação de Israel, mas para a igreja, para todo aquele que tem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e visse como esse povo é um povo feliz por adorar e louvar ao Deus Criador. Então a gente precisa lembrar disso. E olha só, mais uma vez fazendo uso do Evangelho de Mateus, como é vontade de Deus que nós cuidemos uns dos outros, dos nossos irmãos
em necessidade. Eu quero ler Mateus 25, a partir do 31 até o 40. O texto diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão justos, olha só que interessante esse verso 37, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Olha só que texto interessante, com base nas palavras de Jesus aqui, meus irmãos. Nós devemos cuidar das necessidades do próximo. Né? Em primeiro lugar, né, aqueles que são da família da fé, que aqui no texto são chamados, né, desses pequeninos. Olha o que o verso 40 diz: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes, né, o bem a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O caminho que eu e você devemos escolher é o caminho de Jesus. E que o Senhor nos abençoe nisso. Que a gente possa olhar para esse texto e com ele sermos animados, sermos aqui fortalecidos na ideia de não olhar apenas para nós mesmos, não olhar apenas para a minha casa, não olhar apenas para aquilo que eu acho que é necessidade. Às vezes a gente confunde vontade com necessidade. Eu tenho uma necessidade de viajar o mundo todo. Não é necessidade, é vontade. Por quê? Porque isso não é essencial à vida. É muito bom, né? E não tem problema nenhum fazer, mas não é essencial. Ok? Assim como um prato de arroz e feijão muitas vezes é essencial. Tá? Eu tenho uma necessidade de trocar de carro. Não é necessidade, é vontade. Porque hoje em dia nem de carro a gente precisa. Graças a Deus todo mundo tem um celular e internet, você pede um Uber aí, fica bem barato. Né? Mas a gente tem vontade. E não tem problema de você ter essas vontades. Né? Desde que você não viva centrado nelas. Desde que você viva para a honra e glória do Senhor. E que o Senhor olhe para nós e possa dizer sobre a nossa vida, sobre o nosso estilo de caminhar, o mesmo que ele diz aqui no verso 40 desse texto de Mateus. Eu afirmo a vocês que sempre que vocês fizeram o bem a um desses meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Que a nossa igreja seja uma igreja que agrade ao Senhor, porque a gente é centrado não apenas em olhar as nossas necessidades, mas uma igreja que olha para o próximo. Será que tem alguém com necessidade? Né? Faz parte da minha obrigação, e digo para você, nem como pastor, e nem é também uma obrigação apenas dos nossos irmãos presbíteros, mas também porque antes de sermos pastor e presbíteros, somos discípulos de Jesus. Todos nós somos. E que o Senhor olhe para cada um de nós e Ele se agrade em ver que cada um de nós, discípulos do seu Filho Jesus Cristo, vivemos, né, para sanar as necessidades dos nossos irmãos, uns dos outros, principalmente nós aqui da família da fé. Que Deus te abençoe e que o Senhor se agrade da tua vida. Obrigado, Pai, por mais uma vez a gente poder ler a tua palavra e que o Senhor, ó Pai, nos quebre o coração, porque muitas vezes andamos olhando apenas para as nossas próprias necessidades, para a nossa própria vontade, para a nossa própria casa. Tem misericórdia e nos dê visão de reino do Senhor, ó Pai. É o nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Leia esse texto, né, reflita nessas palavras e viva para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe.